Obrigado, Paulo. Queria agradecer a ADAPT a oportunidade de falar sobre perimetria. Ok. A gente vai comentar sobre dois perímetros que eu tenho experiência, que eu acho que são interessantes para montar como uma alternativa ao que existe de perimetria que é mais utilizada. E eu, sinceramente, não sei por que é a mais utilizada. E eu vou colocar aqui um slide bem sincero do que eu acho, porque, por exemplo, o Octopus, que é o perímetro, foi o primeiro perímetro computadorizado que existiu antes do Humphrey. O que ele tem de diferente, por que eu acho que ele tem de vantagem em relação ao Humphrey? A gente consegue ter um acesso online a todos os exames com ajuste para correção de baseline e exames não confiáveis. Ao fórum também você consegue acessar online. Não com a dinâmica que você tem. Você anula um campo, você volta um campo, você tira um campo que está confiável, você vê a progressão, com progressão, sem progressão, simplesmente clicando no campo, e você tem análise de tendência e análise por cluster, que são outras coisas que ele faz, análise por cluster, de uma forma muito mais rápida, e na frente do paciente mostrando para ele, olha, a gente fez essa intervenção, o seu campo deixou de piorar, o seu campo piorou, explica melhor para o paciente essas avaliações. E falando em avaliação de progressão, você tem avaliação de progressão para qualquer programa que você utilizou. Se você passou a usar o paciente com estímulo 5, que tem um campo visual avançado, e eu tenho mais do que 3 exames, eu tenho uma trend analysis para estímulo 5, coisa que você não tem no Humphrey. Você não tem no Humphrey progressão para o 10.2, a não ser que você pague por isso na versão do fórum mais atualizada. E você tem avaliação tanto do 10.2 quanto para qualquer outra forma de programa que você tem, faz análise de tendência, tanto pela média quanto pela amplitude de variação, que seria o desvio padrão, avaliação de tendência desses formatos. A avaliação por cluster, a gente sabe que onde existe um glaucoma progride, onde já existe lesão. Então, 80% da piora é onde já existe lesão. E tem uma distribuição anatômica que segue clusters. Então, às vezes, você não enxerga a progressão pelo MD, mas enxerga a progressão por clusters. Tem trocentos artigos mostrando isso. O Humphrey não se dá o trabalho de fazer avaliação por cluster, ele mostra no fórum os clusters, mas ele não faz avaliação por progressão com essa modalidade. Outra coisa que eu vou mostrar, a gente tem a simulação no campo binocular. O paciente não entende por que ele tem um glaucoma avançado e ele ainda enxerga tão bem. Mostrando como funciona enxergar com os dois olhos o defeito, a somatória do defeito nos campos. Avaliação de simetria de mácula, que é como se fosse um GHT de mácula, o Octopus faz, o Humphrey não faz. Você tem alguns pontos. Por exemplo, o paciente que tem já um defeito central importante, o programa macular, em vez do programa 10.2, ele anda de 2 em 2 graus. O programa macular do Octopus, nos 4 graus centrais, você anda de 1 em 1 grau. É como se tivesse um zoom na função foveal que a gente não tem no Humphrey. Para alguns pacientes isso é muito caro, é importante para ele. Você tem acesso aos dados brutos, que para fazer pesquisa é excepcional. Se você quiser fazer pesquisa com Humphrey, você não consegue esses dados brutos. A perda de fixação é minimizada. O Humphrey usa uma tecnologia, eu acho que já tem um mercado e não quer mais investir, da década de 80. Como é que você vê perda de fixação no Humphrey? Você estimula a mancha cega. Se o paciente respondeu, está fora da mancha cega. E aí, no final, ele não te resolve o problema, ele fala só que o exame foi ruim. Como é que o Octopus faz? Ele tem um eye tracker, se você estiver olhando para o lugar errado, ou piscou, ele não mostra o estímulo. Então, o exame é muito mais confiável e não perde tempo, nem do paciente, nem o seu. Exporta os dados do campo visual, vamos supor que você tem ali 15 anos de Humphrey e quer mudar para o Octopus, você consegue migrar os seus dados e o inverso você não faz. Vou mostrar agora rapidinho algumas coisas que eu falei, uma avaliação por cluster, aqui mostrando um paciente que tem um defeito provável no campo visual temporal superior e inferior no OCT, e que a gente vê aqui um degrau nasal. A gente tem, para quem não está acostumado com o printout do Octopus, você consegue o printout que é equivalente ao Humphrey. E aqui a progressão não, o dano visto por cluster.
certo? Isso é uma coisa importante que tem. Aqui, um paciente com um defeito macular, e o que você vai encontrar no 10-2, com a curva de Bebe para 10-2. Quem quiser, depois eu explico o que é a curva de Bebe, não vai ter tempo nesses 12 minutos. Aqui que eu comentei de avaliação de tendência para glaucoma avançado, esse aqui é um 24-2, esse aqui é um 10-2, que o paciente tem, inclusive, a mudança do baseline, porque eu tive uma mudança na conduta terapêutica. E o que está grifado aqui é o que está valendo de fato para fazer a trend analysis. Mas eu modifico isso da forma como eu quiser, simplesmente clicando, insere ou não insere esse exame. Isso é interessante. E aqui um paciente que não sobrou quase nada. É super importante eu saber se está controlado ou não. Isso aqui é um 10-2, progressão por 10-2. Isso é caríssimo para o paciente. Agora, mostrar também progressão por 10-2, mostrar uma coisa muito interessante, que é a vida como ela é. Por que o paciente ele fala assim, mas doutor, eu não percebo essa alteração toda. Mas aqui, nesse caso, um paciente que percebe uma alteração toda, mas esse é o campo visual de um paciente. Adivinha se ele não tem multifocal? Esse paciente tem lente multifocal, ele tem a stent lente multifocal e esse campo visual. Só que, caprichosamente, está rindo, né, Walton? Caprichosamente, ele tem uma sobra de campo visual um pouquinho superior no olho, um pouquinho inferior no outro olho, e quando você faz a avaliação dos dois olhos ao mesmo tempo, um olho soma com o outro e não fica tão ruim assim. Podia ser um pouquinho melhor se não fosse uma lente multifocal, mas outras lesões maculares que a gente tem, por exemplo, esse paciente tem um comprometimento macular importante no OCT, e aqui a gente tem um programa macular com uma densidade maior de pontos na região central. Aqui um paciente que também no OCT mostrando uma lesão importante macular, e aqui faz a simetria entre as hemimáculas, que dá uma informação que é interessante para fazer a sua avaliação macular, e aqui uma comparação desse mesmo paciente tendo feito o 10-2 e o programa macular. Veja que a diferença básica está nos 4 graus centrais aqui, que você tem um aumento de densidade de estímulo, que para um paciente que tem uma lesão importante como essa daí, é super importante ter mais informação e ver se ele realmente não está progredindo na mácula. Coisas que se perdem no 24-2 ou mesmo no programa G. O programa G ele equivale ao programa 24-2C. Ele tem uma densidade maior, é um 24-2 com mais pontos centrais. Agora eu vou mostrar um pouquinho mais rápido, porque eu tenho que falar do outro campo. E aqui, só mais exemplos de lesão macular. Aqui, no caso, um paciente teve um AVC, e aqui mostrando a quadrantopsia que ele tem num programa 24-2 e a alteração que ele tem na mácula com o programa macular. Então, aqui são as vantagens do que eu acho que tem do Octopus em relação ao Humphrey. Eu não tenho conflito de interesse em relação... O meu Octopus, eu comprei ele, eu não ganhei ele. Eu tenho experiência de muito tempo com... Não que eu não quisesse, mas circunstancialmente foi o que aconteceu. Mas eu tenho uma experiência grande com o Humphrey, de vários serviços, e eu, sinceramente, migrei para o Octopus muito feliz. Eu lembro que me falaram só, você vai trabalhar sozinho com isso. Não, agora tem uma multidão já trabalhando com Octopus. Falar rapidinho, viu, Paulo, que o tempo já está acabando, sobre a outra perimetria que tem. E eu acredito que o campo visual, como a gente tem agora, vai ser igual máquina de escrever. A gente vai deixar de ter esse campo, um trambolhão, grandão, tudo, porque o que existe já de recurso para esses campos portáteis, eu acredito, e o volume de informação acumulado de pesquisa, que vai ser realmente o futuro. Ainda não é propriamente o futuro, mas está muito próximo disso. Esse aqui é um campo visual da marca do Oliais, que é bastante interessante, e eu separei algumas coisas que tem de vantagem ou de diferencial. Faz um rastreamento para medida de perda de fixação, dependendo do modelo. Então, se o paciente está olhando para o lugar errado, ele muda a angulação do estímulo. Isso é meio único, você não tem isso daqui em nenhum outro campo.
Ele é amigável para a criança e tem um banco de dados para a criança. É o único campo visual que tem um banco de dados específico para a criança. Nem o Humphrey, nem o Octopus tem. É viável para cadeirante e paciente mais idoso. Eu tenho foto de paciente com mais de 100 anos que fez campo visual. Ah, mas ele não vai viver muito mais que isso. Assim. Mas você falar para o paciente, você vai parar de fazer campo visual, você está falando para ele que é por conta da idade dele, né? Ele pode ser feito os 2 olhos ao mesmo tempo, isso é uma coisa incrível. Não faz os 2 olhos, não é binocular, ele faz os 2 olhos ao mesmo tempo e você não sabe que o olho está sendo testado. O paciente que vai simular um olho, visão binocular para ganhar dinheiro, ou para aposentar, ou para entrar em... Ele não consegue fazer. Ele não sabe qual olho está sendo testado. E o mais bacana, se você tiver um paciente com baixa de visão por conta de uma degeneração macular, porque que desgraça pouca é bobagem, eles têm as duas coisas, e ele tem 2400 no olho e 20/60 no outro olho, você consegue usar a fixação do olho 20/60 e fazer o campo visual no 2400. Aqui, por exemplo, uma paciente com enfisema, ela segurando o ventiladorzinho, não sei se consegue enxergar, mas tem oxigênio no nariz, não consegue mais fazer campo. Conseguiu fazer muito tranquilamente esse campo. E agora eu consigo ter o controle. Paciente com baixa de visão avançada num dos olhos, eu consegui fazer num olho, baseando na fixação do olho contralateral. Aqui mostrando o artigo na TVST para o banco de dados de criança. E, atualmente, a preferência que a gente dá para a criança é esse tipo de campo visual. Eles não conseguem fazer, nem Octopus, nem Humphrey, não conseguem pôr o queixo lá ficar parado. Isso daqui eles acham que é um joguinho. Né? E o problema maior da perda de fixação é que a criança fica procurando o estímulo. Ele muda a angulação do estímulo, olha que maravilha. Né? E faz avaliação de progressão, tanto pelo MD quanto pelo PSD. E ele tem uma plataforma que ele faz mais do que campo visual. Ele faz pilometria, faz um Farnsworth para visão de cores, e ele faz, que é muito interessante, motilidade ocular. Para a criança também, isso é interessante. Você pede para ir seguindo e ele te dá um gráfico da motilidade ocular. Era isso que eu tinha para apresentar, a gente tem só os 12 minutos, mas eu acho que é bacana que tem, assim, existe um universo enorme além do Humphrey, que vale a pena ser estudado e investido, e que eu acho que está bem melhor e anos-luz na frente do que está todo mundo usando. Muito obrigado.